Unidade 3, gerenciamento para a manutenção e melhoria da qualidade. Veja, para que a gente possa ter um gerenciamento da qualidade, para que a nossa qualidade possa sempre melhorar, nós precisamos administrar bem o dia a dia, o cotidiano, né, da empresa e da organização. Então, aqui, nesse tópico, nós vamos aprender como fazer esse gerenciamento do dia a dia a partir da aplicação de algumas metodologias. Bem, gerenciar rotina. Pessoal, só vou cobrir certinho o meu cachorro, porque aqui tá muito frio. Mas vamos lá. Gerenciar rotinas. Quando nós falamos em processo, nós falamos que o processo é uma série de atividades que tem uma entrada que vai ser processado por maquinárias, né, por mãos de pessoas, e isso vai gerar um produto final. Administrar uma rotina também pode ser percebida como um processo. Para eu administrar rotinas, eu também preciso de uma entrada, de uma série de atividades, e isso vai me gerar um produto final. E o gerenciamento de rotina, ele precisa fazer parte de vários departamentos e de vários setores da empresa. O gerenciamento de rotina não faz parte apenas dos setores que fazem administrações, né? Que fazem compra, que faz os recursos humanos, mas os vendedores, eles precisam gerenciar rotina, ali no processo de produção também precisa ser feito a rotina. Isso nos faz pensar de quem é a responsabilidade por gerenciar a sua própria rotina. Claro, o chefe, o gerente, ele vai ter essa responsabilidade, mas, sobretudo, os próprios operários precisam administrar a sua rotina. Para que a gente possa administrar a rotina, nós precisamos de algumas condições, de alguns contextos. Então, nós precisamos que as atividades elas sejam repetitivas. Nós não conseguimos gerenciar, falar de gerenciamento de rotina, né, de todos os dias, se uma atividade começa e termina no mesmo dia. Essa atividade ela precisa ser algo que se repete ao longo do tempo. É preciso consenso, é preciso predisposição das pessoas que estão envolvidas no processo. As pessoas precisam querer esse gerenciamento de rotina. E às vezes em uma equipe se tem perspectivas diferentes, né? Se tem opiniões diferentes. Então, as pessoas precisam entrar em um consenso. E o microprocesso, ele precisa ser mapeado, ou seja, nós precisamos conhecer esse microprocesso. O que significa microprocesso? São as atividades que vai ali ser realizada, né? Então, para eu fazer venda, né? Quais são as atividades, esses microprocessos para se fazer uma venda? Então, essas são as condições que nós precisamos ter para fazer um bom gerenciamento de rotina. Etapas da metodologia de implantação do gerenciamento de rotina. Como fazer isso? Quais são as etapas? Primeiramente, o primeiro passo é se orientar para o microprocesso, né? Então, voltar-se para essas atividades, orientação para o cliente, orientação para o controle e orientação para a melhoria. Orientação para o microprocesso. Quando eu fazia a graduação em administração, todas as vezes que se falava orientação para, eu ficava meio perdida. Mas o que significa essa orientação para? Isso significa que a empresa vai voltar a sua atenção para aquilo. Nesse caso, orientação para o microprocesso significa que a empresa vai voltar a sua atenção para o microprocesso, ou seja, para aquelas atividades pequenas que compõem um todo completo. Como a empresa ela se volta para o microprocesso? Identificando quais são essas pequenas atividades, mas que precisam ser monitoradas
e estabelecendo quando começa, quando essas atividades são processadas e quando ela termina. Isso é orientação para o microprocesso. Orientação para o cliente. Então, primeiramente, né, vamos identificar quais são essas atividades que precisam ser controladas e estabelecemos os limites, né? Quando começa, quando está no meio da execução dessas atividades e quando termina. Feito isso, eu vou me orientar para o cliente, então eu vou voltar minha atenção para o cliente. O que significa isso? Identificar quem é o meu cliente, quais são as características do meu cliente e o que o meu cliente quer, espera. E depois, com base nisso, com base no conhecimento que eu tenho para o cliente, eu vou então definir os indicadores, os números e os dados que vão me permitir avaliar, né, e controlar esse processo. Depois eu vou me voltar para o controle. Eu vou estabelecer metas, né, para o meu produto inferior e superior, e aí sim eu vou então fazer o meu controle. Então, assim, estou definindo que o meu cliente, né, ele quer um produto que ele tenha uma cor cinza, né? Então, o meu cliente, a expectativa, o desejo do meu cliente é ter um carro cinza. E aí, eu vou estabelecer uma meta. Eu quero um cinza que tenha uma viscosidade X, né? Então, eu estabeleci essa meta. E aí, eu vou estabelecer limites inferiores e superiores. Eu vou aceitar um cinza inferior até quanto e mais forte até quanto. Eu não sei se de cor caberia, ficou muito claro, mas vamos pensar então no suco de laranja, né? O meu cliente, ele gosta de um suco docinho. Então eu vou estabelecer metas para a quantidade de açúcar que vai nele, né? Qual mínimo eu vou aceitar de açúcar e qual é o máximo que eu vou aceitar de açúcar. Então, estou definindo metas para que o meu produto ele seja controlado. E além de definir quais são essas metas, eu vou também definir quem vai ser a pessoa responsável pelo controle, como cada pessoa vai controlar o meu produto, com qual frequência esse controle vai acontecer. Depois de fazer tudo isso, eu vou me orientar para a melhoria. Eu vou, então, identificar problemas, identificar as causas desses problemas e depois eu vou identificar como sanar esses problemas. Ok, a produção já aconteceu, a partir das metas que eu estipulei, porém não consegui alcançar a meta que eu quis, né? E aí o que eu faço, né? Então eu vou tentar aplicar algumas ferramentas, algumas técnicas para identificar esses problemas e tentar então sanar esses problemas. Eu vou traçar um plano para que esses problemas eles sejam resolvidos. Depois eu vou apresentar esses planos para os trabalhadores, para que eles possam então atender à expectativa desses planos, acompanhar esses planos e depois verificando aí a evolução desses planos. Então, essa é uma metodologia que serve para que a gente possa gerenciar a nossa rotina. Nossa, eu consegui tudo isso. Bem, pessoal, nós estamos falando então de gerenciamento de rotina voltado para a melhoria. Então, veja, eu posso utilizar o ciclo PDCA para que essa melhoria seja constante. Verifiquem nesse gráfico. Aqui eu tenho o tempo, né? E aqui eu tenho os níveis de melhoria. Quanto mais o tempo vai passando, mais vai aumentando o nível de melhoria da empresa. Mas isso por quê? Por meio da aplicação da técnica PDCA. Então, veja, aqui eu melhorei. Aí, quando eu cheguei aqui, eu apliquei o PDCA. O que é PDCA mesmo? Planejar,
fazer, controlar e agir para corrigir. Isso é o planejamento. Ah, eu planejei, eu realizei, eu controlei, eu agi para corrigir. Então, isso vai fazer com que você melhore mais. E aí vai chegar em um momento que você vai precisar fazer novamente o ciclo PDCA. Vai precisar planejar, vai precisar fazer, vai precisar controlar e vai precisar agir para corrigir novamente. E isso vai fazer que você impulsione um pouco mais. E aí você vai aplicar a técnica do ciclo PDCA para melhorar mais ainda. Então, a técnica PDCA do ciclo PDCA, que é uma técnica que nós estamos sempre estudando, vai permitir uma melhoria constante conforme o tempo vai passando. Instrução operacional. Bem, a instrução operacional, ela vem padronizar esses microprocessamentos, essas atividades. Então, nós vamos chamar, por exemplo, documentos que traz normatização para a produção como uma instrução operacional. Todo documento que a empresa tem, que vem trazer instruções padrões para os profissionais, vão ser chamadas de instruções operacionais. É uma forma de divulgar para todos os trabalhadores as atividades padrões, os métodos padrões, para que eles possam conhecer e seguir, então, todo o processo padrão da empresa, criando uma identidade única. Cada empresa pode criar o seu próprio documento como instrução operacional. Nesse caso, o livro cita alguns exemplos. Ele não se aprofunda explicando cada sigla, cada instrução operacional muito utilizada. Veja os exemplos. Nós temos POP, procedimento operacional padrão, FIT, ficha de instrução operacional, IO e IA, instrução operacional e instrução administrativa. Nós temos também o ITO, instrução técnica e operacional, e nós temos também o PP, procedimento padrão. Então, esses são alguns documentos que as empresas usam para padronizar. Cada documento serve para padronizar algo específico. O POP, por exemplo, procedimento operacional padrão, serve para padronizar o processo de produção. Então, todos os trabalhadores vão fazer a mesma atividade. Não existe, então, um modelo padrão para todas as empresas. Cada empresa precisa compreender o seu próprio processo, as suas próprias instruções que querem padronizar, produzir um documento que seja de fácil compreensão, então que as pessoas leiam esse documento e compreendam de fato quais são os padrões, quais são as atividades, e que esse documento seja disponibilizado em locais e de uma maneira que as pessoas tenham fácil acesso a esse material, a essas instruções. Mas o livro traz alguns exemplos do que pode conter em uma instrução operacional. Todas as vezes que o livro trouxer essa sigla, IO, lembre-se que é instrução operacional. Nesse caso, IOP, né? Instrução operacional. Mas veja, esqueci sem querer. O modelo básico que o livro sugere, que tenha um cabeçalho, que tenha título, que tenha uma numeração, que tenha a data que foi elaborado, que tenha a data que foi homologado e que contenha ali os responsáveis. Que esse documento ele seja sucinto, mas que contemple bem, né, a instrução, que esse documento, se for necessário, uma complementação anexar ali, que esse documento ele descreva bem os procedimentos, as instruções, e aí, sempre que se fizer necessário, preencher também outros campos, como, por exemplo, ações que foram feitas para corrigir alguns problemas que foram identificados. Instrução operacional, vocês podem verificar, né, que é esse modelo de instrução aqui, né? Isso aqui é um exemplo dado a vocês de instrução operacional. Então, é um documento que serve para as pessoas visualizarem, ter um padrão.
Nesse caso, existem aqui algumas informações básicas que foram dadas, que tem ali, que tem um título, aqui provavelmente se coloca um logo da empresa, que contém ali alguns elementos importantes, como a data de homologação, né, a validade, a partir de quando esse documento ele vai ser válido, quem é o responsável, qual é o objetivo, se existe algum documento que complementa essa instrução, se existe, por exemplo, uma normativa específica, um regulamento que complementa essa instrução, e aqui vai descrever o que vai ser padronizado, as instruções específicas. Por exemplo, o que fazer, como fazer, quando fazer, quem fazer, possíveis problemas e ações que podem ser corrigidos diante desses problemas. Vai então padronizar isso de uma maneira geral. Aqui embaixo nós temos um quadro que permite que vocês visualizem as revisões. Conforme a sociedade vai mudando, a época vai mudando, os documentos precisam também mudar, Então, aqui no caso, nós vamos fazer anotações específicas dessa revisão. E abaixo tem aqui informações sobre a data da homologação, a assinatura do supervisor, né? A assinatura da diretoria. Então, esse é um modelo que serve aí como exemplo de instrução operacional. No entanto, mesmo criando modelos para fazer padrões, para se instruir, é muito importante que os gestores eles vão até o local onde a atividade acontece e verifiquem se de fato as atividades estão acontecendo conforme as normas padrões. Como utilizar o potencial humano? Não existe empresa sem pessoas. São as pessoas que fazem a empresa. O desenvolvimento da empresa depende do desenvolvimento das pessoas, que por sua vez depende da maneira de como a empresa se relaciona com essas pessoas. Então, nós precisamos saber utilizar esse potencial humano. Nós podemos utilizar o ciclo PDCA para também conseguir utilizar bem a capacidade humana, né? Em que momentos nós podemos utilizar o ciclo PDCA dentro dos processos, inclusive nos processos humanos? Na identificação das oportunidades. Então, o gestor ele pode utilizar o ciclo PDCA. Eu já estou partindo do pressuposto que a gente sabe o que é PDCA: planejar, fazer, checar e agir para corrigir. Então, o gestor ele pode fazer essas 4 atividades harmônicas para conseguir identificar uma oportunidade para melhorar, né? O ciclo PDCA ele pode ser utilizado como um mecanismo, uma metodologia de trabalho dos círculos. Nós vamos nos aprofundar melhor nos círculos, mas os círculos basicamente é um conjunto de funcionários normalmente do mesmo nível hierárquico que vão se reunir para conseguir alcançar a qualidade, fazer reuniões para criar estratégia. Então, o ciclo PDCA também pode ser utilizado por esses círculos. Essas pessoas que se unem também pode planejar, fazer, checar e agir para corrigir, para encontrar estratégias de como calcular então a qualidade. E ainda as pessoas elas podem usar essa técnica para fazer sugestões de melhoria para a empresa. Pessoal, essa imagem ela vai exemplificar aquilo que nós estávamos falando. Pode ser utilizado pelo gestor da empresa, pode ser utilizado pelos círculos e pode ser utilizado para as pessoas, então, fazerem sugestões. Bem, aqui traz um pouquinho do contexto histórico, dizendo que antes somente o gerente ele era responsável por tudo. Então, antes nós tínhamos tudo segmentado por departamento, por setor. O setor de RH era responsável por todas as atividades com as pessoas. O setor de produção ele era responsável exclusivamente por produzir. O setor de compras eram responsáveis exclusivamente por comprar e assim por diante.
Hoje nós já temos uma outra percepção. Todas as pessoas têm atividades relacionadas a todos os departamentos, praticamente. Então, lá dentro do processo de produção, vai ter o gestor que vai aplicar uma advertência quando é necessário, que vai avaliar o funcionário quando é necessário, que vai fazer um planejamento de recursos humanos para saber quanto vai ser contratado. Então, veja, o processo de produção também tem responsabilidades quanto à gestão de recursos humanos. O setor de produção também, por exemplo, ele vai ser responsável também por compras, porque ele vai precisar levantar a quantidade de matéria-primas, vai passar isso para o setor de compras para efetuar a compra. O setor de marketing, ele também tem uma relação com todos os outros departamentos, com atividades relacionadas às pessoas, com atividades financeiras, com atividade de compra. Então, hoje já se ampliou essa ideia de que todos os departamentos têm responsabilidades relacionado a todos os departamentos, mas sempre seguindo instruções padrões, né? Então, o departamento de RH vai padronizar quando vai ser aplicada uma advertência, como vai ser aplicada uma advertência. O setor de compras vai padronizar, né? Como fazer o levantamento, né? Enfim, de matéria-prima, né? Enfim. Então, a gente avançou no sentido de descentralizar certas atividades, pensando que isso se torna mais rápido e se torna mais eficaz. O que faz a empresa são as pessoas, então a empresa, para ela se manter competitiva, ela vai precisar de pessoas que tenham, então, competitividade, né? Uma pessoa, para ela se manter com uma qualidade superior, ela precisa de pessoas que entendam que a qualidade é um valor para ela. Então, nós vamos precisar criar alguns números, alguns dados, bancos de dados, indicadores, para que a gente possa controlar a nossa equipe. Então, a gente pode ter indicadores sobre a quantidade de atraso, sobre a quantidade de atestados, sobre a quantidade de rotatividade. Com base nesses indicadores, a gente pode estudar possíveis melhorias de como melhorar e avançar. A gente precisa preparar as pessoas em 3 aspectos básicos. Quais são esses aspectos? Habilidades operacionais, habilidades gerenciais e habilidades tecnológicas. Então, nós precisamos treinar, capacitar as pessoas para desenvolver habilidades operacionais. Habilidades operacionais é fazer, saber fazer, né? Colocar a mão ali na massa, entender como a sua atividade é feita. Habilidades gerenciais. Habilidades gerenciais têm a ver com a questão comportamental, a habilidade de se relacionar bem com as pessoas. Habilidades tecnológicas é saber administrar bem os maquinários, as suas ferramentas de trabalho. Além disso, é preciso criar um clima de confiança na empresa que se chama de um clima familiar. A empresa ela precisa confiar no funcionário e o funcionário precisa confiar na empresa, né? Precisa ter uma confiança mútua para que o clima ele fica bem, né? E esse clima com certeza ele vai influenciar nos resultados da empresa. Se a gente for pensar nos próximos anos, nos cenários futuros, nós vamos pensar e precisar incutir que a participação das pessoas vai ser um diferencial, né? Então, como nós vimos, quando em empresas que envolvem as pessoas para que elas possam sugestionar, para que elas possam participar mais, sempre tem melhores resultados do que aquelas que somente o gerente toma decisões sem considerar, né, as percepções dos demais e a opinião dos demais. Então, a participação das pessoas com certeza é um diferencial para as empresas. Invista tempo em 3 pontos. Mantenha uma postura de meta zero, desenvolva um ambiente de trabalho baseado nas pessoas
Introduza ferramentas para o desenvolvimento de uma cultura focada nas pequenas e sucessivas melhorias contínuas. Mantenha uma postura de meta zero. Quando a gente lê isso, meta zero, nos faz entender assim, nossa, mas eu quero uma meta alta, né? Que os funcionários alcancem, né? Enfim. Mas quando a gente fala meta zero, isso não significa que é para as coisas boas, mas que é para coisas que acarretam, de certa forma, um prejuízo para a empresa. Meta zero de rotatividade, meta zero de retrabalho. Então, a gente precisa investir tempo para ter meta zero. Desenvolva um ambiente de trabalho baseado nas pessoas. A gente precisa motivar as pessoas, nós precisamos estimular ela para se desenvolver, para acessar a educação, porque isso vai, de uma certa forma, impactar em benefícios para a empresa. Tem empresas que trabalham com uma política de pagar uma graduação, uma pós-graduação, ou de repente liberar o funcionário para que ele possa participar de cursos, né, de eventos na faculdade. Isso é uma atitude de desenvolver um trabalho focado nas pessoas, estimular que elas se desenvolvam e cresçam de uma forma profissional e de uma forma educacional também. Introduza ferramentas para o desenvolvimento de uma cultura focada em pequenas e sucessivas melhorias. Bem, então veja, é muito difícil crescer de uma forma grande, se é que isso fique muito redundante, mas veja, às vezes é muito difícil de uma hora para outra a empresa comprar um salão grande, mas ela pode focar em melhorias pequenas. É muito difícil que de repente a empresa compre maquinários tecnológicos ultramodernos. Claro, isso é uma grande melhoria, né? E a gente deseja isso para a empresa. Mas as empresas também precisam valorizar essas melhorias que são pequenas, que são sucessivas, que elas são pequenas, mas elas são constantes. E quando se é constante, a gente mais para frente a gente vai verificar que isso vai ser bom para a empresa. O objetivo é eliminar o desperdício. O que isso significa? Desperdício é tudo aquilo que o cliente ele não valoriza, né? Então, aquilo que está ali no produto, mas não é o que o cliente deseja, isso é um desperdício. Porque a empresa ela vai gastar para manter uma característica no produto e que não é o que o cliente espera. Às vezes não é só a característica e o gasto, mas tem situações que o cliente ele não valoriza, então não tem por que perder tempo com aquilo. O seu público ele está nas redes sociais. Então, por que a gente vai gastar com uma propaganda de folhetos nas ruas, né? Por exemplo, aonde está o seu cliente? O que ele quer? O que ele espera? E a gente precisa atender exatamente isso. O que passa disso é um desperdício. E existe uma maneira de identificar esse desperdício. É uma ferramenta que funciona como se fosse um checklist para que a gente possa identificar o que está na nossa empresa e que o nosso cliente não valoriza, não está agregando para a empresa. O livro, ele diz também que essa ferramenta ela pode ser chamada como uma oportunidade de melhoria. Falar só em desperdício pode ser algo muito ruim, pode nos soar estranho, mas falar em oportunidade de melhorias já pode soar um pouquinho melhor, né? Porque a gente tentar identificar o desperdício, a inconsistência, a insuficiência é uma oportunidade que a empresa tem de melhorar. Como funciona essa ferramenta? É como se fosse um checklist, são perguntas que nós vamos fazer em que nós vamos então tentar identificar o que está agregando valor e o que não está. Existem três fontes de onde nós vamos partir: dos recursos humanos, da matéria-prima e dos equipamentos. E aí nós vamos fazer uma série de perguntas para identificar. Por exemplo, existe trabalho que não agrega valor nos recursos humanos? Então, existe trabalho que não está valendo de nada, né? Está sendo feito, mas não agrega nenhum valor. Sim, então a gente vai avaliar para retirar isso. Existe trabalho que não agrega valor? Não. Então a gente não vai precisar avaliar com mais profundidade.
Existe desperdício de movimento? Quando nós estudamos a disciplina de fundamentos organizacionais, teorias, né, organizacionais, nós vimos que existem alguns movimentos que o trabalhador faz que é um desperdício, que não está agregando valor ao produto, né, que não precisa ser feito, então é um desperdício também. Existe desperdício em função do mau planejamento? Né? Então, a gente vai fazendo essa série de perguntas para verificar o que não agrega valor. Como funciona o ciclo PDCA? Pessoal, aqui traz, assim, com bastante profundidade também, o ciclo PDCA, que a gente já viu. O ciclo PDCA ele serve para várias coisas, inclusive para estipular metas, verificar o desenvolvimento dessas metas e tentar melhorar as nossas metas. Funciona como a gente já estávamos falando anteriormente: planejar, fazer, checar e agir para corrigir. Para a gente estipular metas, primeiro a gente vai planejar, depois a gente vai fazer essas metas, tentar cumprir essas metas. Depois a gente vai checar para verificar se essas metas estão sendo cumpridas e depois nós vamos agir para corrigir. Então, não deu certo, não consegui atingir a meta, por quê? E o que a gente pode fazer para melhorar novamente? Aí a gente volta novamente no planejamento. Mas aqui, tratando-se de metas, o livro fala que a gente poderia substituir a palavra por planejamento por padronização. Ao invés de planejar uma meta, nós vamos padronizar essa meta. O ciclo PDCA ele também pode ser utilizado para melhorar, como nós vimos anteriormente. O método Kaizen. O método Kaizen nós também já vimos, né? Ele é um método que foi criado no Japão, quando nós estudamos o guru que criou esse método que nós estudamos. O método Kaizen, ele significa técnicas voltadas para melhoria, para mudar, né? Para tentar aperfeiçoar os processos, para tentar aperfeiçoar a organização. Então, a gente, aplicando o método Kaizen, nós estamos aplicando a melhoria. E essa figura, ela traz uma relação do método Kaizen com o método do ciclo PDCA. Veja, aqui nós estamos melhorando de forma constante. Conforme a gente vai aplicando o ciclo PDCA, planejar, fazer, verificar e agir para corrigir, a gente vai melhorando cada vez mais rumo à visão da empresa. E aí, aqui embaixo, nós temos um calço, né, que o livro fala, ou seja, é algo que vai fazer com que o ciclo PDCA não desça, mas que ele continue sendo sempre feito, que são as instruções operacionais, que é aquilo que a gente viu, que são as formas de padronizar os processos. Os círculos. Bem, os círculos, ele é um conjunto de pessoas que se unem, normalmente são dos mesmos níveis hierárquicos, mas isso não é uma regra, né? E elas vão se unir para discutir propostas, para discutir ações, sugestões, para que a empresa ela alcance a melhoria, para que a empresa melhore nos processos. Essas reuniões elas podem ter uma frequência adaptável por cada organização, pode ser mensal, trimestral, semestral, conforme a necessidade de cada organização. E aí, não vou me aprofundar, mas aqui traz aquela ideia dos Estados Unidos e do Japão, que nos Estados Unidos era algo exclusivo, a qualidade era algo exclusivo dos especialistas, e no Japão a qualidade já era mais compartilhada entre as pessoas, e o Japão ele tinha mais sucesso nos processos, porque ele ouvia mais as pessoas, e os círculos são uma forma de ouvir as pessoas, de fazer com que as pessoas participem dos processos. E aí no círculo a gente precisa definir quem é o líder, né? Nós precisamos definir quem vai ser os integrantes, o que o líder vai fazer, o que os integrantes vai fazer. Os integrantes eles podem fazer atas, eles podem controlar o tempo, eles podem fazer relatórios. O líder ele vai gerenciar esse círculo, ele vai fazer uma ponte entre o gestor e os integrantes desse grupo para entender o que o supervisor quer,
né, para tentar fazer essa ponte com o grupo. Tem uma série de objetivos, né, mas sempre focado na melhoria. E aí, aqui fala assim que a empresa ela pode investir para capacitar, né, esse círculo, essas pessoas que participam dessas reuniões. E assim, porque se a gente capacita as pessoas para fazer reunião, ela vai ser mais aproveitada. Então, eu posso dar uma reunião para o líder para que ele possa administrar melhor a reunião, eu posso fornecer um treinamento para os integrantes para que eles possam saber preencher uma ata, fazer uma ata, enfim. E ali do lado mostra para nós como é que fala? Um programa de curso, um programa de treinamento. Aqui nessa coluna eu tenho os cursos, curso de assimilação, curso de gerenciamento de conflito. Aqui nessa coluna eu tenho a duração, o tempo desses cursos. Curso de assimilação tem 18 horas. Curso de gerenciamento de conflitos tem 16 horas e assim por diante. E aqui eu tenho as pessoas que participam da organização, né? Então, olha, para o gerente, o curso de assimilação vai ser obrigatório. A legenda está aqui embaixo. Para o gerente, o curso de assimilação vai ser obrigatório, para os demais também. Já o curso de gerenciamento de conflito, para o gerente vai ser obrigatório, para o líder vai ser eletivo, né? E assim por diante. Método A3, né? Esse método, o nome dele, ele vem da folha de sulfite. Mas existe a folha de sulfite A4 e existe a folha de sulfite A3. O A3, ele é menor do que o A4. E é daí que vem a ideia do método A3. A folha de sulfite é menor, cabe menos informação. O método A3 significa sintetizar as informações, sintetizar os dados para que isso seja aí de fácil acesso. Colocar ali em uma página os dados que sejam importantes para que as pessoas compreendam o processo. Existem 7 elementos do A3, então ele permite um raciocínio lógico, ele tem objetividade, e ele mostra os resultados do processo e vários outros pontos. Estou tentando correr para dar tempo, mas veja, aqui traz um exemplo para vocês sobre esse método A3. Veja, então ele é bem enxuto, né? Ele é bem objetivo. Ele traz as considerações iniciais. Eu tenho ali um projeto da empresa. Claro, né? Várias folhas, várias páginas seria o ideal para a gente apresentar o projeto. Mas às vezes eu posso enxugar tudo isso em uma folha para que as pessoas conheçam os pontos principais. Então, ali eu vou fazer uma consideração inicial, colocar ali as metas, dizer como está no momento, fazer uma análise de tudo isso, colocar as aprovações, né, as observações em relação às aprovações, eu posso ali fazer um plano de ação, né? Enfim, eu vou tentar enxugar ao máximo as informações desse projeto para apresentar. Esse é o método A3. Tópico 2. Base de dados, motivação e treinamento para a qualidade. Nós precisamos de indicadores para conhecer a realidade, nós precisamos desses números. E aí é que volta naquela ideia que a empresa ela sempre olha para o retrovisor, vê o passado para criar uma tendência futura, para entender o presente e o futuro. Claro que os dados passados, eles são muito importantes. E aí o livro cita os dados o estudo de Santayana. O estudo de Santayana, ele se refere a essa preocupação em manter esses registros, esses dados históricos, né? Então, essa questão de olhar para trás, para os dados históricos, vem do estudo de Santayana. O estudo de Santayana, ele nos ensina a como manter registrado esses números, a como analisar esses números. E a partir desses números, nós conseguimos tomar decisões. O estudo de Santayana, ele é mais aplicado em ciclos de alta frequência. Então, são fenômenos que acontecem constantemente.
Então, na prática, a gente pode, então, pegar esses números, esses dados, indicadores que acontecem constantemente e fazer análise a partir do estudo de Santayana. As empresas têm uma tendência de tratar dados que acontecem com alta frequência. Então, o índice de rotatividade é muito grande, então eu tenho uma base de dados. Se for raro essa rotatividade, a empresa já não tem o costume de manter esse registro dessa rotatividade. Então, por isso que o banco de dados, o registro, que é o que vem ali do estudo de Santayana, ele acontece mais nos ciclos de alta frequência. Nem tanto de média, mas menos ainda nos ciclos que acontecem de baixa frequência, nesses eventos que acontecem de baixa frequência. Pessoal, aqui vem nos mostrar que o estudo de Santayana, ele pode ser aplicado para fazer a trilogia de Juran. A trilogia de Juran nós já estudamos lá na unidade 1, mas ele se refere ao planejamento, controle e melhoria da qualidade. Então, veja, todas as vezes que cair na prova de vocês estudo de Santayana, lembre-se que é bancos de dados, está falando de bancos de dados. Para fazer um planejamento, controle, melhoria de qualidade, nós podemos utilizar dados históricos. Então, para eu pensar no futuro, eu posso utilizar dados históricos que vem sendo tendência no momento, né, nos últimos tempos, para que eu possa projetar o meu futuro. Para fazer um controle, uma melhoria de qualidade, eu posso também utilizar dados históricos, né? Então, o estudo de Santayana também pode estar vinculado à trilogia de Juran. É importante, né, fazer o controle dessas ações que acontecem raramente. Para que isso aconteça, é preciso que o gerente solicite, então, que se realize o estudo de Santayana. Motivação através do reconhecimento das pessoas. Veja, pessoal, está aqui. As pessoas, elas precisam estar motivadas, né, dentro da empresa. E aí a empresa tem algumas ações que ela pode desenvolver para que as pessoas se sintam reconhecidas pelos seus talentos. É uma maneira de reconhecer isso. O que a empresa pode fazer? Então, ela pode fornecer às pessoas certificados, placas, depois que essas pessoas terminam o treinamento, terminam o curso ali de aperfeiçoamento, elas podem ainda fazer com que as pessoas tenham um contato direto com a alta direção, tanto apresentando seus projetos, quanto também apresentando relatórios, como eu estava falando ontem no encontro. Às vezes, para empresas pequenas, ter esse contato com o gestor, a alta direção, pode não significar tanto, mas para empresas grandes, maiores, fazer com que o operário ele tenha um contato com o alto diretor, isso pode ser uma forma de reconhecimento para as pessoas. Inclusive, eu citei como exemplo a minha mãe. A minha mãe, ela trabalha como zeladora de limpeza em um grande supermercado aqui do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E aí, por causa, né, do esforço dela, do trabalho dela, a empresa fez um café dela e com mais alguns funcionários que se destacavam com a alta direção, onde eles puderam sugestionar ações para a alta direção. E para ela foi o máximo isso, né? Então ela se sentiu reconhecida, ela se sentiu importante. Então, para algumas pessoas, fazer com que o operário tenha um contato com uma alta direção é uma forma, sim, de reconhecimento. Além disso, é possível também fazer publicações dos projetos que as pessoas desenvolvem, das metas que elas alcancem, então isso é uma iniciativa legal. Pode fazer também convites para jantar, né? Fazer uma confraternização, fazer um jantar específico. Sistemas de premiações. Mas veja, pessoal,
Aqui também no sistema de motivação, o que muitas empresas fazem, que eu vejo, viagem, né? Viagem para Gramado, viagem para o Nordeste, então atingir uma meta extraordinária e pode ganhar uma viagem. Aqui na Uniaselv, a gente tem uma forma de reconhecimento também dos tutores. Os tutores que obtêm uma CPA boa são convidados, né? Ganham uma viagem para Santa Catarina, para a sede da Uniaselv, onde conhece ali o polo sede, e isso é uma forma bem legal de reconhecimento. Então, inclusive, eu falei ontem, falou de novo, por favor, me ajudem com essa CPA, porque eu gostaria muito de ganhar essa viagem, né, e conhecer a sede da Uniaselv. Motivação através do sistema de premiação. Então, isso está relacionado com a elevação de salário, né, o pagamento de participação, de promoção. Então, a gente pode também vincular alguma ação para reconhecer o trabalho da pessoa a partir de um aumento de salário, né, pagamento, enfim. Só para título de informação, essa premiação serve para esse trabalho para além daquilo que o trabalhador sabe que ele tem que fazer, né? Então ele sabe que ele precisa desenvolver, ele precisa alcançar uma meta X, mas ele ultrapassou essa meta, ele fez além de tudo, daquilo que ele devia ter feito. Então, isso é o que o livro chama de trabalho voluntário. Para os treinamentos que nós desenvolvemos com os trabalhadores, nós precisamos se atentar que eles precisam abordar aspectos conceituais, conceitos, ideias, a missão da empresa, a visão da empresa, aspectos hierárquicos, saber conhecer bem quem está acima da pessoa, quem está abaixo, com quem está ali no nível hierárquico, a quem ele deve remeter, se submeter, aspectos multifuncionais. Então, ele precisa, esse treinamento, ele precisa sempre abordar situações diversas da empresa, marketing, produção, finanças, desenvolvimento, recursos, todos sabendo, entendendo o que todos os departamentos fazem, e os aspectos técnicos, né, de como manusear as suas próprias ferramentas e as tecnologias que o trabalhador ele precisa para fazer o seu trabalho. Então, aquilo que nós já estávamos falando anteriormente, quando nós falamos de programa de trabalho, de treinamento, desculpe, é que a empresa ela precisa definir, né, o programa de treinamento, quais cursos são necessários. O ideal mesmo é que o próprio trabalhador ele participe, ele sugestione, né, o que precisa ser melhorado. Quando os próprios trabalhadores sugestionam isso, ele fica mais eficaz do que quando só o gerente sugestiona, né? Diz o que a pessoa tem que fazer, tem que melhorar. Se parte de um consenso, vários trabalhadores falando, provavelmente isso é possível. Então, isso é o que nós vamos chamar de força-tarefa. Várias pessoas fazendo uma força-tarefa para definir um programa de treinamento. Então, aqui traz uma questão de treinamento para alto escalão. Então, o que acontece? Antes, lá nos anos 80, né, ali, por ali, um pouco antes disso, o alto escalão, as pessoas que ocupavam cargos de alta gerência não queriam participar de cursos de treinamento, eles achavam que eles não precisavam disso, que quem precisava era apenas aqueles que estão em hierarquias inferiores a eles, né? Então, eles não a aceitavam. No entanto, com o tempo, eles foram entendendo que é necessário sim participar de treinamento. O próprio escalão, a gerência, eles precisam de treinamento justamente para ir se adaptando à mudança e conseguir direcionar toda a organização. Quais foram os principais temas de treinamento para o alto escalão após os anos 80? Fundamento do Juran, né? Trilogia de Juran, a gerência de estratégia de qualidade, planejamento da qualidade e auditoria de qualidade. Então, foram os principais treinamentos que eles
aceitaram, né, fazer, né, os principais treinamentos que eles participavam de 80 para cá. E o que eles preferem? Existem aí vários assuntos que eles preferem, mas basicamente, né, em resumo, eles sempre preferem treinamentos de pessoas que vêm de fora, porque eles consideram aquele dilema: o santo de casa não faz milagre, né? Então, eles sempre preferem ouvir pessoas de fora, ouvir histórias de sucesso. Pessoal, formação de treinadores. Formação de treinadores. Estamos aqui. Para fazer o treinamento dos funcionários, a empresa pode contar com várias ações. Então, ela pode ter dentro dela pessoas que estejam dispostas a fazer treinamentos. Então, ela está contando com o próprio banco de treinadores. No entanto, existem pessoas que sabem fazer, têm um bom desenvolvimento dentro da empresa, mas elas não têm didática, não sabem ensinar. Então, a empresa ela pode treinar essa habilidade, né, na pessoa que vai ocupar cargo como treinador dos demais. Então, a empresa precisa preparar esse profissional para que ele desenvolva essa habilidade de ensinar. Então, o próprio treinador pode estar dentro da empresa, o próprio gerente pode ser o treinador, né? Então, como eu falo, a figura do gerente tem ali a figura do gerente tem ali um importante papel, as pessoas gostam de ouvir os gerentes, né, em tese, em teoria, mas tem um importante peso quando o treinamento ele parte dos gerentes. A empresa também pode contar com um facilitador. O facilitador, ele vai ser aquela figura que vai dar um apoio, né, um auxílio para que esse treinamento aconteça. Ele pode ser chamado ainda de monitor, operador qualificado, padrinho, entre outros. E ele vai ter vários papéis. Então, ele pode ter um momento para ele explicar a intenção da empresa, pode assistir na formação da equipe, né, com várias situações, pode auxiliar no treinamento, ele pode ter uma oportunidade para relatar as experiências e ele ainda pode ser um apoio para o líder da equipe e pode também fazer um relato dos progressos que a empresa teve. Tópico 3, acho que vai dar tempo. Qualidade em serviços. A todo momento, quando nós falamos em qualidade, nós sempre voltamos a nossa atenção para o processo de produção. Inclusive, o meu próprio pensamento se volta nisso. Processo, matéria-prima, transformando em um produto acabado. Mas a gente também precisa falar de qualidade nos serviços, no setor de serviços. Então, é por causa dessa importância que o livro abre esse tópico aqui para a gente encerrar essa disciplina. O setor de serviço é aquele setor, né? O setor de serviço. Ele vai fazer uma série de atividades em contato com o cliente. E o setor de serviços ele tem uma importância muito grande no Brasil, porque ele é o que fomenta o nosso PIB, o que faz elevar o nosso PIB. Ele tem uma taxa de representação muito significativa. 52% do PIB brasileiro vem do setor de serviços. O que é o PIB? É a soma dos produtos, né, e serviços produzidos em um país. Isso é o PIB. Então, o PIB 52% vem do setor de serviço. Então, por isso que ele é um fator importante para o crescimento do país. Aqui definiu, né, o que é o serviço, que é aquilo que eu já tinha falado anteriormente, atividades que pressupõem essa interface com o cliente. Então, existe uma diferença de bem e serviço. Quais são as características que diferem ele? Tangibilidade. O bem, ele pode ser palpável, né? A gente consegue relar no bem, no serviço não.
Estocabilidade. O bem, ele pode ser estocado, o serviço não. Transportabilidade. O bem, ele pode ser transportado. O serviço, não exatamente. A simultaneidade. O produto eu vou produzir e só depois o meu cliente ele vai consumir normalmente. No serviço, é no momento que eu estou produzindo as atividades é que o meu cliente vai consumir. Então, o serviço de cabeleireiro, eu estou fazendo a atividade, o meu cliente está ali. Eu não vou produzir para depois o meu cliente consumir. Contato com o consumidor. No bem, a gente tem um envolvimento um pouco inferior, né? Porque eu posso produzir e depois o cliente ele vai ter esse contato com o produto. Já no serviço, a todo momento eu estou com o meu cliente, eu preciso desse contato com o cliente. A qualidade, o do bem é avaliado no próprio produto, então é característica em si dele, a cor do produto, a espessura do produto. No serviço, a qualidade ela já não vai estar relacionado exatamente a essas características, mas a própria participação do consumidor. Quais são os tipos de serviços que nós temos? Nós temos os serviços profissionais, as lojas de serviços e os serviços de massa. Serviços profissionais. Os serviços profissionais permitem uma customização maior. Então, o meu cliente, eu consigo produzir o meu produto totalmente de acordo com aquilo que o meu cliente quer. Então, eu vou produzir um tapete de crochê. Então, é o meu cliente que vai determinar a cor que ele quer, o modelo que ele quer, o tamanho que ele quer. Eu consigo customizar isso. A loja de serviços, isso já é algo médio. Então, eu posso produzir de acordo com o meu cliente quer. Eu produzo caixas, eu pinto caixas, né? Eu vou enfeitar caixas. E aí eu consigo ajustar isso, né? Eu consigo ajustar a minha caixa conforme algumas características que o meu cliente quer. Então, ele quer rosa, eu vou pintar de rosa. Ele quer um laço branco, eu vou colocar o laço branco. No entanto, eu tenho uma caixa ali específica, eu vendo aquela caixa, né? Eu só vou adaptando um pouco, ajustando um pouco a caixa conforme o gosto do meu cliente, mas ela não vai ser produzida totalmente conforme o gosto do meu cliente. E o serviço de massa? O serviço de massa eu não consigo adaptar conforme o meu cliente. Então, por exemplo, em um restaurante eu tenho um chofer, né? Eu não vou adaptar o serviço do chofer conforme exatamente o gosto do cliente. O chofer tá ali, ele vai oferecer o mesmo serviço para todo mundo. Cadeia de valor. Então, a cadeia de valor é toda essa série de atividades que acontece para um bem ser produzido. E no serviço, isso não é diferente. A cadeia de valor é todo o processo, desde o fornecimento de matéria-prima, transporte de matéria-prima, no caso do produto. Mas no serviço, a cadeia de valor é todas as atividades que envolve ali a produção do serviço. E aí é muito importante que a gente se atente à questão do cliente interno, porque quem vai ali desenvolver o serviço vai ter um importante papel para que todas as outras atividades da cadeia do valor ela seja processada, ela tenha essa eficiente. E depois o livro fala sobre a expectativa do cliente, que é aquilo que nós já estávamos falando anteriormente. No serviço, a questão da qualidade também precisa se relacionar com aquilo que o cliente quer, com aquilo que o cliente deseja. Quais são os principais fatores que influenciam na expectativa do cliente? A comunicação boca a boca, né, a divulgação que os próprios clientes fazem da empresa, as necessidades pessoais, aquilo que as pessoas precisam, as experiências anteriores, se o cliente teve uma experiência ruim, então possivelmente isso vai impactar para que o cliente ele tenha uma expectativa diferente. Comunicação externa, né? Os marketing, as propagandas que o cliente está sendo bombardeado, o cliente tem esse contato. São esses fatores que formam, então, a expectativa dos clientes. Pessoal, depois o livro encerra então a discussão
falando sobre o método Pokayoke, que foi algo que a gente já estudou anteriormente, né? A gente vai sempre tentar simplificar as questões para fazer com que as coisas sejam à prova de falhas. Então, eu vou colocar microfones para ouvir melhor, né? Para que o cliente escute melhor, caso as tarefas estejam sendo realizadas de uma maneira incoerente, porque o funcionário não consiga ouvir o cliente. Então, veja, são coisas simples que nós vamos colocar para evitar as falhas. Pessoal, então isso né, a unidade 1 e 2. Vocês estão com alguma dúvida? Falei. Vocês têm alguma dúvida?